farol que me guia, é a luz do meu caminho. Sou o Carlos Oliveira, bem-vindo à 50ª edição do programa Pedindo Luz. O tema hoje é a revolução tecnológica. A revolução tecnológica hoje entrou no mundo da era digital e por isso hoje chamamos-la muito mais apropriadamente de revolução tecnológica digital. Esta revolução já ultrapassou a nossa imaginação e vai ultrapassar ainda mais no futuro próximo. Se nós pudéssemos espreitar o futuro e vê-lo daqui a 10 anos, ficaríamos estupefactos com o que vai acontecer, com a velocidade com que esta revolução se processa. Porém, sabe que não é a primeira vez que a humanidade é sujeita a uma revolução tecnológica. Há 3.000 anos, quando um jovem chamado David se tornou rei em Israel, esta nação era pouco mais do que um conjunto de tribos primitivas que vivia em tendas. Contudo, 40 anos depois, quando o rei David morreu, tudo tinha mudado. Numa só geração, Israel tornou-se numa das nações mais prósperas e mais poderosas do Médio Oriente. David introduziu uma nova tecnologia, o ferro. Em vez de usar ferramentas de madeira e pedra, passou a usar o ferro em foices, charruas, enxadas, machados, facas, espadas, etc. A introdução do ferro em Israel, naquela altura, teve tanto impacto entre eles como os microchips estão a ter entre nós. A atual revolução tecnológica passa pelas novas tecnologias digitais e passa pela robótica, pela inteligência artificial, pela biotecnologia e pelas nanotecnologias. A revolução tecnológica tem mudado sempre e muito a vida das pessoas. Mas os problemas dos homens e mulheres de ontem continuam os problemas dos homens e mulheres de hoje, apesar de tanto avanço nas tecnologias. Continuamos com problemas que persistem e que a tecnologia e a mera vontade e esforço humano não conseguem resolver. Há um problema real dentro de nós, desde sempre. Há quase 3.000 anos, o rei David, o maior rei de Israel, sentou-se sob as estrelas do céu e identificou as razões de todo este problema. Ele listou 4 coisas que os maiores cientistas e sociólogos do mundo atual não têm conseguido resolver. Parece que quanto mais nós conhecemos e mais tecnologia possuímos, em maiores dificuldades nos encontramos e nos vemos envolvidos. Na passagem do Velho Testamento provavelmente mais conhecida, o Salmo 23, que foi escrito pelo rei David, vimos destacar os 4 maiores problemas da humanidade. Tratam-se de problemas morais e espirituais. E só respostas morais e espirituais, adequadas e corretas, os poderão resolver. Escusamos de ir por outros caminhos. Costumo dizer que a Bíblia é o manual do fabricante relativamente ao ser humano. E muitos ignoram ou esquecem-se disso. O fabricante divino do homem contempla todas as disfuncionalidades no seu manual, a Bíblia. É importante, por isso, conhecer bem as Escrituras. Atentemos então para os problemas que David aponta. O primeiro, disse David, é o problema do vazio, da tristeza humana, da procura. David escreveu, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele não estava a falar apenas da falta física. Ele falava do vazio espiritual. Kurt Cobain, o líder do grupo rock Nirvana, dizia que a canção que melhor descrevia o seu estado mental era a que tinha por título Odeio-me a mim mesmo. Odeio-me a mim mesmo e quero morrer, dizia a música. E com a idade de 27 anos ele suicidou-se. Eis um exemplo de alguém com este problema terminando de forma trágica. É verdade que nem todos acabam assim, mas todos lutam com o mesmo problema de vazio, pois todos sabem bem que nada os preenche, que nada os satisfaz plenamente. O segundo problema identificado por David é o problema da culpa do pecado. David escreveu, ele refrigera ou restaura a minha alma. Por que a alma de David necessitava de restauro? Algo tinha acontecido, algo tinha ocorrido entre ele e o Criador. E o que é que foi? Trata-se de uma palavra que tem 6 letras e que a Bíblia chama pecado. Pecado. Bem no fundo do nosso interior sabemos que não temos alcançado os nossos padrões, muito menos os padrões de Deus. Falhamos continuamente, ou melhor, pecamos continuamente. David sabia que não podia resolver este problema que é comum a todos, o pecado. E nós também não. O racismo, a violência, a injustiça, os problemas na família e até em nós próprios. Uma lista interminável. Ninguém é capaz de resolver este problema por si. O que diz mais a Bíblia acerca disto? A Bíblia diz que o problema está em nós, dentro de nós.
Ela diz claramente: enganoso é o coração e perverso, mais que todas as coisas. Quem o conhecerá? O pecado está em nós, no nosso coração, e a Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus. Por isso tantas dificuldades tens, provavelmente, em perceber Deus e as suas coisas. Estás separado dele, e isso explica essas dificuldades que provavelmente sentirás nessa matéria. Nós estamos separados de Deus e precisamos de ter a nossa alma restaurada a Deus. Mas Jesus aprofundou, ele disse: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfémias. São essas coisas que contaminam o homem. E disse mais, disse que não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas o que sai da boca do homem. As pessoas não deveriam estar tão preocupadas com a alimentação, o que entra pela boca, como com o que sai dela, o seu mal interior. Bertrand Russell, apesar de não ser crente, confirmou isso. Disse ele: é nos nossos corações que jaz o mal, e é dos nossos corações que este deve ser arrancado. E Einstein ainda foi mais longe, dizendo: é mais fácil desnaturar o plutónio do que o mau espírito do homem. Nós estamos numa encruzilhada na nossa história. Como é que vai ser o mundo pós-pandemia? Que rumo seguiremos como humanidade? Será uma era áurea, o que vem aí? Ou será a continuação da nossa descida a novas profundidades no crime, na opressão, na imoralidade sexual e no mal que lemos nos nossos jornais e observamos nos nossos ecrãs televisivos todos os dias? Sabias que há 120 e poucos anos muitas pessoas anunciavam o despontar do século XX com um enorme entusiasmo e otimismo? O avanço firme do progresso científico e social de então iria trazer uma era fabulosa ao mundo, pensavam e diziam eles. Cria-se que se venceriam todos os problemas, cria-se que todo o mundo seria afetado e se implementaria a paz universal para sempre. Porém, nenhum outro século foi tão avassalado por guerras, genocídios e tiranias como o século XX. Durante esse século, testemunhamos mesmo os limites extremos do mal humano. E quanto ao século XXI, que há pouco iniciamos, a perspectiva não é mais risonha. A forma como está a começar não auspicia nem prognostica coisas boas. Termos como limpeza étnica, violência gratuita, violência doméstica, ódio racial, terrorismo, suicídio por bomba, insegurança, desemprego, subemprego, desigualdades sociais, corrupção, drogas, poluição ambiental, etc., têm-se tornado parte do nosso vocabulário diário. É verdade que há coisas boas na sociedade, e eu agradeço a Deus pela nossa liberdade, por exemplo. Mas temos confundido liberdade com licenciosidade, e iremos pagar, já estamos a pagar, um preço caro por causa disso. Somos uma sociedade presa por um fio à beira da autodestruição e não estamos apercebidos disso, infelizmente. O problema não reside nas tecnologias, mas nas pessoas que usam as tecnologias. David conhecia o segredo da resolução do problema quando disse no Salmo 23: restauras a minha alma. Mais adiante vamos ver como. Mas nós não somos apenas corpos e mentes. Temos alma, temos espírito, e é o espírito que nos dá a consciência de Deus. Mesmo os irreligiosos interrogam-se sobre a vida depois da morte. O famoso Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica incandescente e outras invenções, disse utilizando a linguagem naval marinheira: quando vês tudo o que acontece no mundo da ciência e no funcionamento do universo, não podes negar que há um capitão ou comandante na ponte. O terceiro problema apontado por David é o problema do sofrimento humano. Jó diz que o homem nasce para o sofrimento como as faíscas das brasas se levantam para voar. A ciência tem minorado muito o sofrimento, mas para dores como a dor de filhos, de divórcios, de órfãos, de viuvez, etc., nada consegue mitigar tal dor. A tecnologia pode adquirir-nos sono, mas não descanso. David conheceu a agonia do sofrimento várias vezes e disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O mesmo Senhor de David, que é o Senhor Jesus Cristo, veio à terra e disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Só Jesus Cristo pode mitigar a dor e dar verdadeiro descanso ao homem. E, finalmente, o quarto problema apontado, o problema da morte. Como sublinhou David: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. A morte é comum a todos. Todos nós iremos morrer. Nos cemitérios todos têm uma coisa em comum: estão todos mortos. E nós vamos nos unir a eles. Todos os hospitais podem prolongar a vida por algum tempo, mas não o podem fazer para sempre, porque as pessoas têm algo mais que os hospitais realmente não podem dominar, e esse algo é o espírito e a alma humana que Deus dá às pessoas.
No Portugal dos 3 Fs, como nós sabemos, que é o Portugal Futebol, Fado e Fátima, há uma coisa que as personagens expoentes nos respectivos domínios têm em comum. Estão todas mortas. Eusébio, Amália, Lúcia. Os expoentes máximos destes 3 domínios estão mortos. Estás preparado para o dia inevitável da tua morte, em que te vais unir também a eles? A Bíblia diz que a morte é o rei dos terrores. Tem cuidado. Mas David escreveu, no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O pastor da Davida disse quando andou entre os homens, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? E eu também pergunto, e tu, crês tu isso? Precisas de Jesus para estes 4 problemas. Para o problema do vazio, da tristeza humana, da procura, para o problema da culpa do pecado, para o problema do sofrimento humano, para o problema da morte. Sim, estes 4 problemas, vazio, culpa, sofrimento e medo da morte, assombram todas as almas. Por que o coração humano tem estes problemas? A razão deve-se ao facto de estar separado do Criador, como já dissemos antes. A resposta que David encontrou para esses 4 problemas foi: o Senhor é o meu pastor. É por isso que eu creio que a crise fundamental do nosso tempo, como de sempre, é uma crise do espírito. Não é social, não é educacional, nem outra. Estes problemas são resultantes de uma alma e de um espírito que está separado de Deus. De um Deus que ama como ninguém e quer restaurar a alma humana. Só o amor e a graça de Deus te pode restaurar e trazer de volta a Ele. É isso que a Bíblia fala. A Bíblia chama esta boa notícia a mensagem da reconciliação. Para esta reconciliação se efetuar com Deus, Jesus teve que se colocar no meio, suspenso entre o céu e a terra numa cruz, profundamente humilhado, para nos unir ao Criador. Como homem, Ele pôde pegar na mão do homem sem o fulminar. E como Deus, que também é, pôde pegar na mão de Deus sem ser por Ele fulminado. E assim efetuar a obra da reconciliação. Vais crer nele? A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Salvo da condenação eterna e salvo de todos os problemas que a tecnologia não consegue solucionar nem resolver. Crendo em Cristo, estás a identificar-te com Ele na cruz e a sua obra por ti. Ao que crê, diz a Bíblia, assim que, se alguém está em Cristo, por crer nele, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Veja a solução para o problema, que é interior. Deus faz-te uma nova criatura, transforma-te por dentro. Estás à espera de quê? Crê já! Há mais de 2700 anos, o grande profeta do Velho Testamento, Isaías, disse, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso Ele é em perdoar. Estas palavras são tão verdadeiras hoje como então. Decide bem, decide depressa, decide já, pois podes não voltar a ter outra oportunidade. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. É o farol